Essa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, pensando, houve um momento também que eu recebi um vídeo que ajudou bastante a preparação. E eu fiquei pensando o tempo todo numa música, né? Que acabou, o que o pessoal cantou aqui, nem pedi, né? Que diz do Ademar de Campos: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Muito bom, Pai, fala conosco mais uma vez hoje. Nós reconhecemos que Tu conheces a cada um que está aqui, Tu conheces cada coração, e nós queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Muito bem, quero falar hoje com você sobre o coração frustrado. Um controle para mim que está aqui. Um coração frustrado. Você já ficou frustrado? Já ficou frustrado, não? O que acontece? Você já passou por frustração? A gente passa por bastante frustração, não passa, não? Você está frustrado nesse momento na sua vida? Será que a gente sabe lidar com a frustração? A frustração faz parte da vida ou não faz? Faz. E às vezes o nosso coração fica frustrado. E quando o coração fica frustrado, a gente muda. O nosso comportamento muda. E dependendo do nível da frustração, isto pode ficar assim muito complicado. Às vezes nós chamamos, a frustração pode ser uma coisa pequena. A frustração pode ser uma coisa do tipo assim: você planejou, eu vou até o shopping, e lá nós vamos a tal lugar comprar aquele negócio em promoção. Você dirige, pega trânsito, chega lá, acabou. Não tem seu número. Ou então você vai lá e fala, não, e depois ainda vamos assistir o filme tal. Chega, esgotou o ingresso, não tem mais horário. Aí você fica frustrado. Mas é uma frustração que, tá bom, a gente faz outra coisa. Não é verdade? Mas aí pode ser que você alugue uma casa para passar as férias, e você aluga uma casa, faz um esforço, né? Aí quando você chega lá, descobre que as fotos da casa foram tiradas há 50 anos atrás, quando ela foi construída. Alguém já pegou um negócio desse? Eu já peguei. Quando já pegou? Chegou e fala, meu Deus do céu. Aí você reclama, manda mensagem para o cara no Airbnb e tudo, e não tem mais jeito. Não tem mais casa, você não tem grana para alugar outra, aí você tem que ficar lá. Umas baratas passam de vez em quando, tem aqueles cheiros no banheiro, você fala, meu Deus, é aquela frustração. E aí fala, bom, pelo menos vamos curtir a praia. Aí chove o final de semana todo. Então a frustração é a privação de satisfação de um desejo ou de uma necessidade. É uma privação de satisfação. Quer dizer, você queria muito e não acontece. Então a frustração, por definição, é isto, né? É a privação de satisfação. E existem também grandes frustrações. O que é uma grande frustração? Não é? Uma grande frustração. Às vezes lá o seu fim de semana que deu errado não mudou o curso da sua vida, mas há frustrações que parece que mexem demais com a gente. Verdade ou não? Mexe demais com a gente. Frustração de um curso que você não fez, de um trabalho que você perdeu, um dinheiro que você investiu, e aí você foi enganado e perdeu todo aquele dinheiro. Uma grande frustração é a não satisfação de um desejo e também a não satisfação de uma necessidade. Quando não é só um desejo, mas é uma coisa que você precisa muito, a frustração é maior, é ou não é? A frustração é maior. É uma coisa mas muito importante para o seu coração. É o que você sonhou, que você queria muito. E deu tudo errado quando você esperava que ia dar tudo muito certo. Frustrações grandes pode ser, por exemplo, um casamento que se acaba. Não é?
Você não consegue mais pagar um imóvel que você investiu tanto tempo e o banco toma e você fica sem nada. A grande frustração vem assim: eu planejei, eu trabalhei muito, eu lutei com vários problemas, eu fiz renúncias, eu paguei o preço, eu gastei tempo e dinheiro, eu me desgastei emocionalmente, eu obedeci a Deus, eu fiz tudo certo. Mas Deus, eu fiz tudo certo. E a vida não saiu como eu planejei. Esse tipo de frustração, ela é complicada porque ele pode gerar até uma depressão. É sonho que desmorona. Não é assim, um fim de semana na praia que deu errado. É um negócio muito mais complicado. O coração fica frustrado. E aí vem aquelas perguntas. Quais são as perguntas? O que é que eu fiz para merecer isto? Eu fiz tudo certo. Por que é que deu tudo errado? A gente pensa ou não pensa? Pensa. Uma vez eu saí do shopping Aricanduva, tinha vendido meu carro lá na agência, saí todo feliz, ia ligar para a Marisa, a gente morava perto. Quando eu estou entrando na Avenida Aricanduva, eu bato o carro. Bato o carro porque destrói toda a frente, acaba com tudo. Cai o negócio, começa a vazar água, estoura o gás do ar-condicionado, fica um negócio horrível. E eu olho assim, outro carro não faz nada. A mulher olhou para mim e falou: desculpa aí, fui eu que bati. Pegou o carro e foi embora. Eu cheguei em casa, entrei, aborrecido, subi no meu quarto, deitei no chão e falei: o que é que eu fiz para merecer isso? Estou orando tanto para vender esse carro, que é difícil de vender. Achei um cara que compra e agora eu bato o carro. Deus, mas eu sou dizimista, eu faço. Aí Deus falou: o que você está fazendo? Eu faço tudo certo, Não é assim? Se você dizima, faz tudo direitinho, não pode acontecer essa desgraça na sua vida, não pode. Eu estou deitado, Deus falou comigo: o que você está fazendo aí? Mas é que ele falou: o que é que você está fazendo aí? Então acabou, é isso? Então fui pego de surpresa. Falei: Senhor, me ensina a pensar certo. Você já imaginou o que é que eu posso fazer a partir dessa situação que você acha que é tão difícil? Eu falei: tu podes fazer coisas incríveis. Tu podes fazer coisas que eu jamais imaginei. Eu comecei a ficar feliz e dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu bati o carro. Minha mulher falou: você ficou maluco, você subiu triste, chorando, depois você desceu dando risada. O que aconteceu para você? Eu só sei que nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Os meus foram frustrados. Acontece que nem sempre eu consigo reagir assim, tá? Teve situações que eu fiquei tão frustrado que a minha mulher falou: está muito difícil conviver com você. Até quando você vai ficar aí? Alguns estão rindo, né? Sua mulher também falou isso para você? É? Ah, muito bem, pois é. Até o seu marido falou isso para você. Quem mora na mesma casa é que sabe, né? A vida não devia ser assim: eu faço tudo certo, eu honro a Deus, obedeço os mandamentos, não deveria colher os resultados? Mas e se fosse possível fazer tudo certo? E mesmo assim as coisas não saíssem conforme esperado? Esse é o caso de Jó. Mas é impossível alguém fazer tudo certo como Deus quer. Mas teve um cara na Bíblia que fez, era um tal de Jó. Ele fez tudo certo. Sabe o que aconteceu com ele, né? Você sabe? Deu tudo errado para Jó. Vamos ver então rapidamente a história de Jó, para a gente entender essa questão da frustração. E por que coisas maravilhosas deveriam acontecer com pessoas boas, mas acontecem coisas ruins com pessoas boas? A gente não tem a pretensão de esgotar isso numa mensagem, mas a gente precisa entender a questão do coração, da frustração e como é que a gente lida com isso. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, íntegro e correto, temia a Deus e mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas.
Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. Um homem abençoado por Deus. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas, porque não tinha mais nada para fazer, certo? Não era rico, não precisava, o pai sustentava. O que eles vinham fazendo? Fazendo banquete para lá, vou comer na minha casa, não, vou comer na minha casa agora, vamos na minha casa. E aí então, eles convidavam as 3 irmãs, e quando terminavam esses dias, Jó mandava chamar os seus filhos e purificava, levantava de manhã bem cedo, fazia sacrifícios em favor deles, porque Jó pensava, vai que eles fizeram alguma besteira, vai que eles pecaram, né? Então eu já vou garantir que os meus filhos estão perdoados. Olha como esse cara é bom, cuidava dos filhos. Essa era a prática habitual de Jó. E tem mais coisa, você pode ler em outros capítulos que Jó fazia as coisas, o cara era bom, o cara era íntegro, ajudava os pobres, dava conselho, o cara era bom. Certo dia os anjos então vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, o que ele é? O acusador. Veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, tive rodeando a terra. Estava observando o que acontece. É interessante, né? Estava olhando as pessoas, vendo como é que elas se comportam. E o Senhor perguntou, você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha o que Deus fala de Jó, hein, gente. Deus está dizendo, Deus está dando um testemunho positivo de Jó. Ele é íntegro, correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal. E aí o diabo respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos, né, para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família e de seus bens, e abençoaste tudo que ele faz. Veja como ele é rico. O que Deus está falando? Jó é assim porque ele está abençoado. Estende a sua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na sua cara. O acusador faz o quê? Acusa. Qual que é a acusação? Jó é íntegro, ele é justo, ele é correto, porque você, Deus abençoa ele em tudo. Eu duvido que quando as coisas começarem a dar tudo errado para ele, ele vai continuar te abençoando. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai abandonar a igreja, ele vai deixar de ser dizimista, ele vai começar a resmungar, e vai dizer, a pior coisa que aconteceu fui eu ser cristão. E Deus fala, tá bom, então tira tudo dele. Você vai ver que ele não vai. O que acontece? No único dia, vem os inimigos, matam os servos de Jó, roubam os camelos, o outro rouba as riquezas, e o outro acontece que ele perde os outros. Eu vou ter uma desgraça atrás da outra. Os filhos estão comendo no banquete na casa do irmão mais velho, dá um temporal, um terremoto, desaba a casa, mata todo mundo. E Jó fica sem nada do dia para a noite. Sabe o que Jó diz? Deus deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Ele não muda. Então acontece uma outra coisa dessa, o diabo volta lá, fala, o que você está fazendo? Está passeando na terra, viu meu servo Jó? Mas se ele ficar doente, se ele estiver morrendo, na hora que ele estiver ali, com a vida dele no pescoço, ele vai te amaldiçoar. Falou, tá bom, então toca nele, só não mata. E Jó fica doente, tem ferida para tudo quanto é corpo, toda a parte do corpo, está sentado no pó, na cinza, totalmente acabado. E agora? O que Jó fez para merecer isso? O que ele fez para merecer isso? Nada. Essas imagens que eu vou usar aqui, eu tirei do Bible Project, que é um site que ensina, que mostra como funciona a Bíblia, é muito interessante. Então o que acontece? Surgem 3 amigos que visitam Jó. Eles ficam uma semana sentados sem falar nada, tal orador de Jó, depois começam a falar. Esses amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, os nomes dele, eles eram filósofos, eles são sábios. Eles vão lá para falar para Jó por que a vida dele está dando errada. Eles vão dar uma explicação. A mulher de Jó já foi um pouco mais
secona, falou, amaldiçoa Deus e morre. Aí a mulher dele abandonou ele. Então, essa situação terrível está acontecendo. E qual é a causa do sofrimento? Porque Jó, que era justo e íntegro, está debaixo do sofrimento terrível. Os 3 amigos querem provar para Jó que sabem a origem. Então, existe uma grande suposição na mentalidade desses 3 amigos, que é a suposição religiosa. Qual é a grande suposição? As ações humanas implicam na justiça de Deus. Se você é sábio, se você é bom, se você obedece a Deus, faz tudo certo, Deus vai te recompensar com sucesso. Mas se você é mau, se você é estúpido, se você é grosseiro, se você não obedece aos mandamentos, Deus vai colocar o que sobre você? Desastres e castigos. Essa é a mentalidade dos amigos de Jó. Que, aliás, é a mentalidade na maior parte da igreja, pregada em muitos lugares. Aperta os botões certos e Deus tem que abençoar você. É como se você conseguisse controlar Deus. Só que não está funcionando assim. Aí o que acontece? Aí você tem ao longo de Jó um livro de poesia, Jó um livro de poesias, né? Alguns termos lá, eles não conseguem nem traduzir direito, porque tem uma referência tão antiga, eles não conseguem. Jó no capítulo 3, e começa uma discussão entre Jó e os seus amigos. Jó fala, depois o Bildade, o Zofar, cada um vai falando, e começa aquele debate um querendo ser mais sábio que o outro. E nesse debate, o que Jó diz basicamente? Diz assim, eu sou inocente. Meu sofrimento não provém da justiça divina, já que ele é inocente. E Jó está certo, né? Está certo porque a gente leu a primeira parte, né? Jó não sabe o que aconteceu na primeira parte. Nós sabemos. Deus falou, Jó é inocente. Então, qual é a conclusão de Jó? Deus não governa um mundo no molde da justiça. A conclusão de Jó é que Deus pode ser injusto. Olha, Deus não está aí governando o mundo mesmo. Sabe por quê? Aí Jó começa uma grande discussão, dizendo, olha, eu vejo pessoas ruins se dando bem, eu vejo os caras maus prosperando, os filhos dele tudo bonito, gordo, e eu vejo as pessoas boas na miséria, as coisas dando errado para quem deveria dar certo. Jó está observando o mundo. É verdade ou não é? Tem isso ou não tem? Tem. Então Deus não está controlando com justiça? Deus está aí, deixou o mundo aí. Olha a minha situação. E Jó começa a falar assim, mas Deus é injusto. Se eu fiz tudo certo, por que ele me trata assim? Olha o que Jó diz, vou colocar só alguns textos. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar a minha culpa. O que ele está dizendo? Deus está em cima de mim, na hora que eu pisar na bola, ele, pá, te peguei. É verdade, essa é a mentalidade que muitas coisas têm. Eu lembro que eu fui ensinando assim, olha, Deus está vendo, hein? Quer dizer, na hora que você fizer errado, ele te pega. É assim, não é? Eu sou culpado, pior para mim. E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, estou cheio de vergonha. Se eu manter a cabeça erguida, tu me caças como um leão, manifesta contra mim o teu poder. O que ele está dizendo? Mesmo que eu faça tudo certo, o Senhor vem e acaba comigo. Repetidas vezes depois contra mim, sobre mim derrama a tua ira, crescente, me ataca como um exército. Deus está reclamando contra Deus, dizendo, Jó está julgando Deus, dizendo, você não trata comigo como deveria. Fala aí, você já reclamou contra Deus? Você já disse para ele que ele não estava fazendo o que devia com a sua vida? Tá, estou aqui. A gente nem percebe. Olha o que o Jó diz. Diz o que eu fiz de errado. A gente quer saber isso, não quer? O que a gente fez de errado? Diz o que eu fiz de errado. Mostra a minha rebeldia e meu pecado. Por que se afasta de mim? Porque me trata como teu inimigo. Deus, não entendo. Jó está numa montanha russa emocional, ele não entende. Se eu estou sofrendo é porque fiz algo errado. Então me mostra o que é.
para que eu faça o que é certo e a minha situação mude. Esse é o lamento de Jó, mas Deus não responde nada. E os amigos de Jó, sabe o que eles fazem? Desce a pua em Jó. E mete o porrete em Jó, dizendo, cara, é você que está errado. Sabe por quê? Porque a mentalidade, a frustração de Jó, olha que interessante, irmãos, meus dias chegaram ao fim, minhas esperanças se foram, os desejos do meu coração não se realizaram. Olha que texto esse. Os desejos do meu coração não se realizaram. Eu estou frustrado. Eu não pensei que ia acabar assim. Para onde eu vou agora? O que é cruel é que Jó relata exatamente situações da vida que nós passamos. É verdade ou não é, gente? Então, os amigos de Jó, que estão descendo a pua nele, olha o que os amigos de Jó pensam. Os amigos de Jó pensam assim, Deus é justo. Portanto, a implicação é que Deus governa o mundo nos moldes da justiça, Deus sabe o que faz. Qual é a conclusão? Jó deve ter pecado. Porque Deus destrói o mal e abençoa o bom. Se Jó está nessa situação, alguma coisa errada ele fez. Quando os discípulos encontram um homem cego de nascença, eles perguntam para Jesus, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Esta é a mentalidade humana religiosa. Tudo tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter uma causa e efeito. Então os amigos de Jó pensam dessa maneira, e eles passam, não é, a maior parte dos capítulos descendo a pua em Jó. Até quando você vai continuar a falar assim, Jó? Sua palavra parece um vendaval. Será que Deus perverte é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? É verdade, ele não faz isto. A premissa está certa, a conclusão é falsa. Você entende? Por que é um sofisma? Tem verdade, mas ela não conclui da maneira certa. Então, certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso receberam o castigo devido. Ó Jó, Deus só funciona assim, ó, pá. Mas se você buscar a Deus, se você clamar ao Todo-Poderoso, se você for puro e íntegro, quer dizer, tudo depende de você, da sua capacidade, da sua justiça própria. Se você fizer tudo isso, Ele sem demora vai agir em seu favor, e vai devolver o que por direito lhe pertence. Quando está a mensagem dizendo, Deus me devolve o que é meu, resgata de volta para mim, exigindo de Deus, para com essa besteira, mano, Deus é o Todo-Poderoso, o que é que a gente sabe? Por quê? Porque eu estou no centro, o que interessa sou eu. Embora tenha começado com pouco, você vai ter muito. Quantas vezes a gente ouviu mensagem assim, é verdade? Eu até preguei algumas assim. Esta é a mentalidade dos amigos de Jó. Quando acontece alguma coisa ruim no mundo, pensamos do mesmo modo que os amigos de Jó. Deus está julgando. É isso não? Deus está condenando os ímpios, os maus, os injustos. Deus está punindo os que não obedecem. Eles não se arrependendo, então Deus está destruindo. Agora deu um terremoto. 25 mil pessoas morreram na Síria, na Turquia, 5 milhões de desabrigados. E já tem algum cristão dizendo, é Deus, é juízo. Lá não tem o jihadista? Lá tem os caras, é Deus. É mesmo. É tudo bandido lá. A Bíblia diz que, quando Abraão perguntou para Deus, o senhor vai condenar o culpado com o inocente? Longe disso, Deus falou, não vou. Tem alguma coisa muito errada com essa maneira medíocre, pequena, de colocar Deus numa caixinha. Estão entendendo, gente? O Bildade, um dos amigos de Jó. Imagina, se esses caras são amigos, hein, gente? Você imagina os inimigos, não é verdade? Não. Esses são os amigos, tá? Olha o que o amigo de Jó falou para ele. Sobre o ímpio. O ímpio não terá filhos nem netos, nem haverá sobrevivente no lugar onde morava. Bom, Jó ficou sem filhos, sem netos, sem sobrevivente.
No oeste ficarão espantados com seu destino, no leste ficarão tomados de horror. E dirão: esta era a habitação de um perverso. Este era o lugar de um homem que não conhece a Deus. Ora, Bildade está falando sobre a desgraça do perverso. Qual é a conclusão? Jó é mau e perverso, certo ou não? Porque ele perdeu tudo, as coisas deram ruim para ele. É debaixo dessa pressão que Jó está. E Jó está nessa montanha russa emocional. Por que Deus negou a minha justiça e amargurou a minha vida? Tem hora que Jó fala: mas Deus é bom, Ele é justo, a minha esperança é nele. Depois ele volta: mas Deus se voltou contra mim. Jó fica assim, ó. Não é assim que a gente fica? Quando as coisas dão errado, a gente não entende. A gente fica numa montanha russa emocional. Ora a gente agradece a Deus, ora a gente não consegue, fala: Deus, por que eu estou passando por isso? E a gente fica assim. É Jó. E Jó faz uma declaração quando ele para de falar. Jó, no capítulo 31, ele afirma que é inocente. E Jó exige uma explicação de Deus. Eu assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Você já fez pergunta a Deus? Você já parou a orar e dizer assim: o Senhor tem que me responder por que isso não acontece? Eu já fiz. A gente quer uma explicação. Jó quer uma explicação. Aí surge uma outra pessoa, um tal de Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Rão. Ele era mais jovem que os outros, então ele ficou quieto, esperando os mais velhos falarem. Quando esse jovem começa a falar, ele estava muito indignado, porque ele diz assim: Jó se acha mais justo do que Deus. Jó acha que sabe mais do que Deus. E também ficou indignado com os três amigos, porque os três amigos não conseguiam responder aos argumentos de Jó, para mostrar que Jó estava errado. Então é mais um que vai argumentar. O Eliú, presta atenção, ele põe um outro raciocínio, que é o que a maioria hoje de nós aceita. O Eliú diz assim: olha, deixa eu dizer para você como é que funcionam as coisas. São todos eles cheios de arrogância. Todos eles acham que sabem. Eles dizem assim: Deus é justo. Deus governa o mundo nos modos da justiça, porque Ele é justo, Ele é bom. Conclusão: o sofrimento pode ser um aviso para evitar pecado futuro. O sofrimento pode ser para moldar o caráter. Porque se Deus não põe o sofrimento, você vai fazer besteira. Você vai destruir a sua vida. Então Deus, por ser justo e porque ama, Ele permite que você sofra para te dar uma coisa melhor. E diz assim: não acuse Deus, mano. Bom, o Eliú fala coisas mais certas. Mas será que isso aqui é verdade? Deus então põe sofrimento para a pessoa aprender? Bom, essa história é longa, não dá para falar aqui. Tem texto que diz que Deus infligiu o sofrimento quando não houve arrependimento. Jesus mesmo fala em Apocalipse isso, tá? Jesus fala em Apocalipse: dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer. Por isso vou prostrar na cama e vou destruir ela e aqueles que dormem com ela, dizem Apocalipse. Está executando o juízo. Mas nesse caso Jesus falou: eu falei, eu avisei, eu disse que estava errado, mas ela não quer se arrepender. Percebe que é diferente? É diferente do que o Eliú está dizendo aqui. De repente Deus me dá um treco que eu não sei de onde vem, então Ele quer mudar meu caráter. Bom, qual é o problema com essas três? O Eliú também diz assim: ninguém pode julgar Deus, sua sabedoria, está certo. Deus julga muito com justiça, mas nós não vemos como Ele vê, está certo. Não sei porque Jó está sofrendo, ele está certo, os outros acham que sabem, ele fala: eu não sei, ele está certo, ele está mais certo que os outros. Desculpe. Não sei porque Jó está sofrendo, talvez não seja porque Jó é mau e perverso, mas porque talvez ele poderia se tornar. Se Deus não põe sofrimento em você, cara, você vai fazer besteira com a sua vida. Já ouviu sobre isso? Já ouviu assim dizer isso para você? Então Eliú oferece a sua teoria sobre como Deus governa as coisas neste mundo. O sofrimento para ensinar a pessoa e impedir ela de sofrer algo pior. Não se conforme. O problema
com essas 3 teorias. Todos querem dar uma explicação. Como o homem vê, como Deus vê o homem, como ele julga a sua justiça própria. Jó diz assim: Deus não governa esse mundo com justiça. Pessoas más prosperam e pessoas boas sofrem. Os amigos de Jó dizem: Deus governa esse mundo com justiça. Os bons e obedientes recebem bênçãos, os maus e rebeldes recebem destruição. E o terceiro, que é o Eliú, diz assim: Deus governa esse mundo com justiça. Ele usa o sofrimento para moldar o caráter, ou para impedir que o homem venha a pecar, ou sofrer algo pior. A gente costuma andar numa dessas 3, você sabia? São filosofias humanas, são maneiras humanas de interpretar Deus. Qual o problema com essas 3 teorias? Todas elas estão centradas no homem. Você percebe? Na capacidade humana de ser certo, de ser bom, de ser justo pelas próprias forças. Não há um justo, um só sequer. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há esperança sem um Salvador. Mas nós, os homens, achamos que sabemos como funcionam as coisas. Nós costumamos ensinar uma dessas 3 teorias. Ensinamos para os nossos filhos. Vocês estão presentes aí, gente? Vamos para a conclusão, então. O que acontece? Deus, então, aparece. No meio de um redemoinho. É como se fosse uma tempestade que desce do céu. E Deus troveja e fala ali: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Ele está se dirigindo a Jó. Quem é esse que encobre o meu conselho com palavras sem entendimento? Quem é esse que obscurece a minha sabedoria sem saber o que está falando? E Deus se dirige a Jó. Já pensou Deus respondendo para você? Ainda bem que temos o Espírito Santo que responde para nós. Bom, não sei se dá para você enxergar esse desenho aqui. Deus começa a falar: ô Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, quando eu criei as estrelas, estabeleci os planetas, você estava lá? Fala, porque você devia estar, né? Você sabe de tudo, né, Jó? Nossa, Deus pega assim pesado com Jó. Fala assim: me diz para mim, tá, tudo bem, você não sabe da terra, diz para mim, como é que funciona quando a luz vem, o sol? Me fala se você entende da rotação e dos movimentos dos astros do universo. Já mudou. Então, tá bom, então me fala, você sabe como é que as cabras monteses comem? Como é que elas têm filhotes? Você sabe como é que as corças têm seus filhotes? Sabe quanto tempo dura a gestação dela? Hoje a gente deve saber, né? Hoje a gente foi lá, fotografou, alguém filmou, né? National Geographic. Mas nem isso eu já sabia. Você sabe como é que funciona? E os leões, ele começa a falar da natureza, fala: já você não sabe de absolutamente nada, você não sabe das coisas aqui que tem na terra. Você quer falar de justiça? Quer falar de desígnios? Então o que acontece? Jó acha que sabe como Deus funciona. Se faz assim, acontece assim. Se faz assim, acontece assim. Deus funciona assim. Esse é Deus, bem colocado numa caixinha quadradinha bonitinha. E aí Deus está mostrando para Jó que, na verdade, o ponto de orgulho de Jó é que Jó acha que possui perspectiva suficiente para fazer todas as afirmações. Em outras palavras, Jó está dizendo: eu sei como funciona. Você acha que sabe governar esse mundo? Deus pergunta para ele: você está numa posição que consegue entender e julgar as coisas para fazer afirmações? Você está entendendo, irmãos? Quantas vezes nós nos colocamos numa posição que a gente acha que sabe? Quantas vezes você já deu a solução para o Brasil? Deu a solução para o mundo? Você acha que você sabe? Então, esse quadrinho mostra o seguinte: Jó supõe que conhece como Deus faz as coisas. Ou seja, Jó está dizendo o seguinte:
Eu tenho tal sabedoria e tal inteligência que eu consigo saber de tudo. E Deus está falando para ele assim: ô mano, você tem uma perspectiva muito limitada, você é homem, você não entende nada, você está aí no seu mundo pequeno, dentro de uma fração de tempo, num negócio muito pequenininho. O que é que você entende do universo para discutir comigo? Estão entendendo, irmãos? Jó está discutindo de igual para com Deus. Qual é o ponto de Deus? Jó não tem um ponto de vista universal. Cara, você não tem conhecimento. Você não sabe o que você está falando. Jó não está em posição de acusar Deus. Deus fala para ele assim, num certo momento, lá em Jó 40. Tá bom, Jó, como é que você faz então? Quer tentar ser justo? Me diz como é que você faria com todas as injustiças do mundo? Como é que você faria com os assassinatos, com as mentiras? Você sabe, conhece os corações dos homens? Você conhece as intenções? Você, Jó, saberia dar a cada um segundo a sua obra? Mas nós sabemos, né? Tanto que nós oramos e falamos: Deus, devia acontecer isso com aquela pessoa. A gente se coloca na posição de Deus e fica querendo que aconteçam certas coisas. É verdade, não é? Julgando. Deus diz para Jó: você quer discutir ainda com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Olha que legal isto. Você tem as respostas então? Vocês estão entendendo, irmãos? Você vai pôr em dúvida a minha justiça, vai me condenar só para provar que você tem razão? Deus não dá uma explicação para o sofrimento de Jó. Aliás, o livro de Jó não é sobre sofrimento. Você sabia? Não é sobre sofrimento. O resumo, a gente vai ver isso com mais tempo, nós temos cursos que explicam melhor aqui. O resumo é o seguinte: Deus criou um mundo muito bom, organizado, muito bonito. Esse mundo é lindo, né? Tem coisas maravilhosas. Só que esse mundo é imperfeito, tem coisas que... Né? É um mundo selvagem, é um mundo perigoso. Vai lá, passa a mão no leão. Fala: ai, que juba linda que você tem, leão, grande criação de Deus. É perigoso. Vai lá e fala: nossa, olha como a cobra, como ela se movimenta na terra, você é tão bonitinha. Morre. A questão é o seguinte: por que há tanto sofrimento no mundo? Resposta: vivemos num mundo maravilhoso, que não foi criado para evitar sofrimento. Não foi esse o objetivo. Porque aqui, o que uma pessoa ruim faz, afeta muitas pessoas boas. Afeta ou não afeta? Afeta. Funciona assim este mundo. Então a gente acha que Deus não é justo. Mas a questão é que esse mundo foi entregue aos homens. Os homens é que estão fazendo isso. Então Jó diz: você é injusto. E Deus diz: você não está numa posição para afirmar isso. Quem é você? Estão entendendo, irmãos? E aí Jó fala: eu exijo uma explicação. Resposta de Deus: eu quero que você confie na minha sabedoria. Você não pode confiar em mim? Eu sei o que eu faço. Depois de todo esse discurso de Deus, Jó chega à grande conclusão. Jó aprende que ele não conhece verdadeiramente a Deus. Jó descobre que ele tinha as bênçãos, mas não tinha o próprio Deus. Ele chega a dizer, no meio daquele discurso: por que não me deixa? Por que não deixa eu ver a minha vida? Tipo assim, me dá as bênçãos aqui, não interfere comigo. O foco de Jó e seus amigos estava na vida boa que Deus dá aos que são justos por suas forças, e não no próprio justo, que é Deus. Só há um justo. Só Deus é bom, só Deus é justo. Então qual é o foco de Jó dos amigos? Em tudo que consegue obter, nas coisas boas, nas bênçãos. Então os amigos fazem o quê? Julgaram Jó. E Jó julga a Deus, dizendo: Deus não é bom comigo, ele é justo. Então o livro de Jó trata da maneira como nós enxergamos
a justiça, as bênçãos. Não está falando de sofrimento. A questão está falando que como Deus age neste mundo. Mas a grande verdade, irmãos, é que Jó não conhecia Deus. E Jó se arrepende. Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Olha que legal. Frustração de planos. Jó teve o plano do seu coração frustrado. Perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Sou eu que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. O Senhor disse: ouça, eu falarei, lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Uma outra versão, como o Ademar usou. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora que eu conheço a Cristo Jesus, agora que o Espírito Santo habita em mim, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Agora tu és o primeiro. Eu estava buscando outra coisa. Eu buscava as tuas mãos, não o teu coração. Retiro tudo que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Quando Jó faz isso, sabe o que Deus fala? Deus fala: que bom, Jó. Jó é honesto com Deus. Jó falou as coisas que estavam no coração dele para Deus. Jó falou um monte de besteira para Deus. E sabe o que Deus falou de Jó? Deus falou assim para os 3 amigos: vocês não falaram corretamente sobre mim, mas o meu servo Jó falou. Mas Jó falou um monte de coisa. Então, se você estava lendo aí os 3 amigos de Jó e pegando a filosofia de vida deles, Deus falou: besteira, eles não falaram. Deus honrou a luta de Jó, a honestidade de Jó. E Deus falou: Jó, ora pelos seus amigos. Jó ora pelos seus amigos. Enquanto Jó ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Veja, Jó se arrepende. O que é que Jó fez agora, depois de todas as besteiras? Nada. Jó só conhece a Deus. E Deus abençoa Jó com o dobro de tudo, mesmo sem Jó merecer. Diz que Deus deu o dobro de camelos, de ovelhas, de bois e de jumentos e de recurso financeiro. E deu mais 7 filhos e mais 3 filhas. Por que ele não deu o dobro? Ele deu. Os outros estavam na eternidade e iam encontrar com ele. Amém? Porque Deus não é injusto. Deus dá de graça para Jó. Quando simplesmente Jó falou o quê? Eu quero te conhecer. Meus dias chegaram ao fim, disse Jó. Minhas esperanças se foram, os desejos do meu coração não se realizaram. A frustração. Olha o que Jó diz: eu esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Eu aguardava a luz, mas veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. É interessante, não é, gente? Quantas vezes estamos assim? Quantas vezes eu passo por isso? Dias de aflição me atormentam. E eu penso: puxa, mas Deus é bom. Se Deus é tão bom, por que não está me respondendo? A grande resposta é que a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sempre tem que considerar:
A frustração tem a ver com a insatisfação. O desejo do meu coração não foi satisfeito e eu fico frustrado. Percebe qual é o problema? Quanto maior o desejo do meu coração por alguma coisa, maior será a frustração se eu não conquistar. Maior vai ser a insatisfação. Então eu me volto para Deus e digo: o que é que está de errado? O que é que eu fiz de errado? Surge a pergunta final: onde meu coração tem buscado satisfação? Esse é o ponto. Onde meu coração tem buscado satisfação? Porque quando as coisas não saem como eu penso, acabou a vida, acabou tudo. Jesus falou: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Oh, isso é muito poderoso. Pode subir a banda aqui. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu. Onde está o nosso coração? Onde está o seu? Onde está o meu? O que ele está buscando? E quando isso não for conquistado, como é que você vai ficar? Meu coração pertence ao que eu dou mais valor. Diga isso. Conseguimos dizer essa frase? Ela é verdade ou não é? Meu coração pertence ao que eu dou mais valor. Ai, uma vida boa, abençoada, conquistar esse trabalho. E pode ser coisas boas. Um ministério, uma família, ter filhos maravilhosos, ter netos, ter filhos. Espera aí, pastor, será que está me confundindo agora? Você não fala nesse púlpito que Deus ama dar boas coisas aos seus filhos? Você não fala nesse púlpito toda hora que Deus está interessado em abençoar você e já sabe que você precisa? É verdade, isso, uma coisa não anula a outra, entendeu? O problema está, o que é que o seu coração persegue. Deus fala: você pode pedir o que você quiser, você pode pedir coisas boas. Aliás, se você não pedir, você não vai ter. Então peça, peça e você vai receber, busca, você vai encontrar, bate, a porta vai ser aberta. Só que não é isso que está falando. A questão é: o que é que mais o seu coração anseia? Só vou ser feliz quando obtiver o casamento, o namoro, o emprego, o curso. Mas não é Deus. O ministério. Quando eu começar a falar, e quando eu começar a pregar, e quando eu começar a pôr as mãos, as pessoas ficam curadas, aí sim, não, aí sim. Se o meu coração pertence a Jesus, então é porque eu dou mais valor a Jesus. Se o meu coração pertence a Jesus, é porque eu estou buscando em Jesus a minha satisfação. Essa é a grande conclusão. Jó, você está buscando o quê? Eu não te conhecia. Ou eu entendi. Eu estou andando na margem. Nunca te conheci. Eu vivo atrás das bênçãos. Eu vivo atrás de uma vida melhor. Eu vivo tentando fazer a minha vida dar certo. Mas eu não vou falar contigo. Eu não te busco de manhã. Eu não digo para ti: tu és... A gente canta aqui, né? És meu tesouro, não é? Cantamos: não vim atrás de bênçãos, mas é verdade. Quando tira as bênçãos, a gente fica, nossa, perdidão. O que é realmente importante para mim é onde meu coração busca satisfação. Então nós devemos perguntar: Senhor, o que realmente meu coração está buscando? Onde eu espero obter satisfação? Se eu busco a minha satisfação em Jesus, não nas bênçãos, não, Jesus é a minha satisfação. Então por que eu fico tão frustrado quando a bênção não chega? Por que eu fico tão frustrado quando o plano dá errado? Quando coisas ruins acontecem? É
posso fazer tudo certo? Por que me domina o meu coração quando essas coisas dão errado? Deus não é maior? Quando eu busco satisfação em alguma outra coisa que não Deus, eu acabo sempre frustrado. Pode ser até coisas boas. Não estou falando que alguém está buscando satisfação em pecado, buscando satisfação em pornografia, não, estou buscando satisfação em coisas boas. Ter uma família, ter um bom trabalho, fazer o bem. Quando o maior desejo do nosso coração é ter uma vida melhor, as boas coisas de Deus, a gente se torna egoísta, é verdade ou não? Torna egoísta. Passamos a buscar Deus pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Então há uma competição no nosso coração. Em vez de buscar Deus o Pai, a gente busca as boas coisas que Ele pode nos dar. Não trata de ser uma coisa boa ou ruim. A questão é estar em ser outra coisa que não o próprio Jesus, outra coisa que não o próprio Pai. De repente, para acabar a sua frustração, você teria que tirar o foco e começar a buscar o Pai mesmo. Você teria que começar a buscar a Deus mesmo, a Jesus mesmo, falar: só Tu és a minha alegria. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia confiarei em Ti. Deus quer dar boas coisas? Sim. O problema, qual é o desejo número 1? Qual é o desejo número 1? Pode desejar as outras coisas? Pode. Mas qual que é o número 1? Qual que é o acima de todos? Senão, quando você tem um emprego bom, você está feliz. Quando você perde o emprego, você está triste. Quando você está tudo certo com seus filhos, você está feliz. Quando algum deles tem um problema, você fica no... Então você fica sempre assim. E o Senhor falou: o problema é que o seu coração está preso em alguma coisa que não sou eu. Só eu tenho a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou o Yahweh. Eu sou o El Shaddai. Eu sou aquele que existe. Eu sou aquele que é. Somente em mim você encontra plenitude. Somente em mim você encontra a resposta. Somente em mim você encontra a satisfação. Por isso Jesus falou: se você buscar a mim, a sua alegria vai ser completa. Busque no Senhor a sua alegria, a sua satisfação, e Ele concederá os desejos do seu coração. Primeiro Ele. Primeiro Ele, irmãos. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Talvez você tenha que lidar com frustração, mas se a frustração está dominando demais seu coração, é porque o seu foco, o meu foco, eu me incluo, tá, irmãos? Eu passei por frustrações recentemente. Eu passei dias muito difíceis, dias que eu fiquei pensando, mesmo sabendo que não devia pensar, mas eu pensei. Mesmo conhecendo, eu fiz a pergunta: por quê? Mas por quê? Parecia tudo tão certo. O que fiz de errado, Senhor? Eu não devia ter feito essa escolha. E conforme eu orava, eu simplesmente não fiz nada de errado. Só que o meu coração estava buscando mais isto, estava desejando mais outra coisa que não Deus. Falei: obrigado, Pai, porque eu disse um dia que eu não quero desejar mais nada além de Ti. O Senhor está me ajudando. Deixa eu dizer para você, meu irmão, no final do Jó diz assim, Deus está dizendo: eu posso conseguir tudo que você precisa no piscar de olhos. Eu posso dar tudo que você tem assim. A questão não é isso, a questão é se você vem a mim, se eu sou o primeiro, se eu sou a grande razão do seu coração.